Matheus, você como gestor de marketing, quais consequências você acredita que vai ter um profissional, uma empresa que não faz marketing? Um microempreendedor, um prestador de serviço, pessoas pequenas mesmo. Hoje, a grande maioria, não só de pessoas pequenas, mas de empresas no sentido geral, independente do tamanho, é depender de indicação. São três pontos, na verdade. Depender de indicações de clientes, isso é uma das principais causas ali das pessoas não conseguirem alavancar os seus resultados. Indicação é bom quando é bônus, né? Exato, exato. E às vezes ela faz um serviço excelente, uma vírgula que ela erra no serviço dela, ela já não recebe a indicação dela. A segunda é falta de previsibilidade de vendas. Quando nós não temos uma operação de marketing com uma boa estratégia rodando, nós não conseguimos fazer uma previsão de quantas vendas nós vamos fazer naquele mês ou naquele ano, e isso atrasa o crescimento da empresa de uma forma exponencial. E a última coisa, ela não conseguir pagar mais caro por aquele produto, ela cobrar mais caro por aquele produto ou aquele serviço. E ela ficar somente prestando serviço para sobreviver ou vendendo o produto dela para sobreviver. Ela não constrói uma empresa de verdade. É para ganhar o famoso ganha-pão. A pessoa tem um ganha-pão. Ela Exato. vende o suficiente para se sustentar, tem ali um ou dois funcionários, talvez até mais, mas no final, aquilo que eu estava conversando essa semana, que tem gente que ganha bem e não tem dinheiro. Sim. Então a pessoa não consegue romper. Ela ganha, digamos ali, 50 mil reais mensais e ela tem de gasto com a empresa 45 mil Ela reais. fatura 50 mil, né? Mas de lucro líquido ali, às vezes ela tem 5% daquele lucro, É um daquele grande faturamento. problema, né? Exato. E para você, quais são as, digamos, as Ah, não acredito que principais. você vai voltar a pergunta. Vou voltar. Quais são as principais dificuldades hoje que uma empresa que não tem uma gestão de marketing ali, uma operação de marketing rodando, ela tem? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Agência de marketing. Mas eu acredito que é a falta de controle. Por que falta de controle? As pessoas elas acreditam que marketing é apenas divulgação. Ah, aquele vídeo viral, vou fazer um marketing do meu negócio. Tanto é que dizem que o brasileiro já nasceu formado em marketing, né? É, Não sei por que então a gente está tão mal assim nas nossas empresas. Então, assim, a pessoa ela não tem controle. Ela não tem controle do produto dela. Então, um produto que tem por trás um marketing bem construído é um produto pensado num público. verdade. Então, normalmente as pessoas criam o quê? Primeiro elas pegam um produto, depois elas acham um público e vendem para eles. E normalmente a gente tinha que ter uma entrega, uma prestação de serviço que pensasse no nosso público. Sim, Qual o maior exemplo disso? O faça você mesmo. exato. Então, por exemplo, você sabe que tem muitos clientes que não podem pagar pela nossa prestação de serviço. Verdade. Pensando no nosso público, nós desenvolvemos o Faça Você Mesmo, que é para as pessoas que não podem pagar ainda por um prestador de serviço conseguir fazer o serviço dela. Então, foi um produto que ele veio depois de um público. Sim, Então, por isso que o marketing é importante. A principal consequência é que você não tem controle. Você não tem controle do seu produto, não tem controle de qual público você está conversando e acaba não tendo controle de como esse público te vê. sim. E é aquilo que você falou, a gente volta de novo na bola de neve. Se você não tem controle de como o público te vê, você não consegue cobrar mais caro. Exato. Por isso que, por exemplo, a Balenciaga ela consegue cobrar caríssimo por produtos que nós consideramos terríveis, Sim, porque essa marca ela tem controle de como o público dela vê ela e sabe que ela pode cobrar aquilo. exato. E por mais que nós achemos esses produtos Terríveis? terríveis, a gente não é o público dela. Exato. Já, e graças a Deus que eu não sou, não gostaria de ser A gente mesmo. não é o público dela, a gente não gosta dos estilos das roupas delas e dos produtos, porém, ela sabe quem gosta e é para elas, para essas pessoas que Nós ela somos se comunica. irrelevantes e é isso Exato, que tem que ser. O marketing ele sabe com quem ele está falando. É igual eu falei. Quando você tem um marketing, você tem um controle de com quem você fala, como você fala e como essa pessoa te enxerga. E a outra principal consequência é que você acaba não tendo o controle da sua vida. sim, Acaba vinculando vida pessoal e vida profissional de um jeito que te deixa doido. Então, se você não entende, por exemplo, marketing, você não faz marketing, você não sabe nem por onde começar.
Então vai ter cada um dos profissionais do mercado falando que algo é mais importante. Ah, não, que agora a moda é tráfego orgânico, é produção de conteúdo com Sim. storytelling. Não, 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 não. Tráfego pago, com gatilhos mentais, então algo lá é inovador e revolucionário. Igual a gente viu aquele dia, a pessoa vender cura para diabético na internet. Então, assim, cada pessoa vai falar uma coisa de como vai funcionar, de como você vai fazer dinheiro, de como você vai rodar esse mercado. Aí a pessoa fica perdida. Ela não Sim. sabe por onde começar a investir na empresa dela. Ela vincula muito a vida pessoal com a vida profissional. Então, em casa, ela tá ali na loucura, ela produz conteúdo, ela tá tentando aprender com outra pessoa, aí leva o serviço da empresa para casa, vira uma bagunça, vira uma bola de neve, ela não tem Exato. controle de nada. Por quê? Porque ela não entende o cenário maior. Se ela entendesse o cenário maior, ela ia selecionar uma ou duas ações de marketing iniciais para começar. Quando essas ações trouxessem resultado, ela ia amplificando a operação. E Exato. ela ia ter controle de tudo. Mas aí, você falando porque você sabe do que você está falando, né? Lógico. A grande parte das pessoas que vão ouvir esse vídeo, elas não sabem por onde começar, elas não sabem o que fazer, e que nem você falou, o produto, o treinamento Faça Você Mesmo, ele foi pensado no empreendedor. Ele veio por conta de uma demanda, de uma necessidade do mercado. Então, as pessoas hoje, grande parte dos donos de empresa, dos prestadores de serviço, eles não sabem por onde começar. E que nem você falou, quando eles vão pesquisar, é todo mundo falando que é uma coisa. E eles não sabem os princípios de marketing referente ao posicionamento de marca, referente a como você vai configurar de forma técnica uma ferramenta, o Instagram, o Google Meu Negócio, ou como que ele vai estruturar um site. Não sabe nada. Não sabe nem subir um anúncio, nem clicar no botão impulsionar, não sabe fazer nada. Nada. E não sabe o porquê de fazer cada coisa. Exato. Se você não entende o porquê, você não continua. Então tem uma aula dentro do nosso treinamento que eu explico justamente isso. A pessoa ela pode perguntar: por que eu vou fazer produção de conteúdo se ninguém me segue? Se eu vou ver lá o meu alcance é 10 pessoas e 8 dessas 10 são os meus familiares. E aí ali eu explico, e aqui eu volto a falar brevemente, que é o quê? Às vezes, no começo, nos primeiros anos da sua produção de conteúdo, você não vai conseguir muitos seguidores. Não. Mas isso daí não te impede de vender. Porque quando a gente fala ali da indicação, a gente ainda precisa fazer alguma coisa. Então, digamos que você recebeu uma indicação do meu serviço. Sim. Primeira coisa que você vai fazer vai ser me procurar nas redes sociais. Exato. A primeira coisa. Vou te procurar de alguma forma, né? Seja no Google, vou procurar um site, vou procurar um portfólio online. E aí, eu, como não tenho audiência, não produzo conteúdo, você chega lá, não tem nada. Não tem informação nenhuma, não tem aquilo que eu faço, aquilo que eu vendo, onde eu estou, não tem feedback. Então você precisa entender o porquê para você continuar fazendo com consistência. Sim. Porque muitas vezes o resultado ele não vai aparecer ali nos insights. Então, por exemplo, tem um monte de gente chegando no seu espaço físico. E aí você fala, não, digital não vale a pena. Mas o que você não percebe é que antes da pessoa chegar lá no seu espaço físico, ela te pesquisou. 80% das compras que acontecem no espaço físico começaram na internet. Sim. Então, primeiro a gente mesmo vai para algum restaurante, primeira coisa a gente procura no Google Meu Negócio, restaurante em tal local que a gente quer ir visitar. E a grande maioria das vezes a gente não acha um cardápio digital, a gente não sabe quais são os pratos que aquele local serve, a gente não vê a foto do ambiente. A pessoa não sabe contornar ali algumas avaliações e acabam deixando a imagem da empresa manchada. Exato. E tudo isso é marketing. Sim. Tem 30 avaliações, 40 avaliações, que é pouco hoje para um negócio. Porém, 5 avaliações dessas são avaliações ruins. Só que por ela não saber, que nem você falou, responder, contornar essas avaliações... As avaliações que mais aparecem em destaque são as ruins. Porém, se o cliente ele clicar lá para ver por ordem de data de postagem, ele vai verificar que grande parte das indicações ali, das recomendações, são positivas. E que nem você falou referente a saber o porquê de fazer cada coisa, é a mesma coisa na hora de você subir um anúncio. Você precisa antes saber, você ter traçado uma estratégia, saber qual é o seu objetivo principal. Se é fazer um reconhecimento de marca, subir um anúncio para que mais pessoas vejam a sua marca, ver que ela existe, ou se é subir um anúncio com o objetivo ali
de que as pessoas entrem no seu perfil do Instagram para conhecer o seu serviço dentro do seu perfil, ou se é para gerar uma mensagem no WhatsApp, fazer com que a pessoa entre no seu site, preencha um formulário, solicite um orçamento, ou se é para vender um produto direto. Então, a gente precisa saber o porquê antes. E também entender a jornada ali do cliente. Porque eu, por exemplo, como manicure, um exemplo, sou manicure. Uhum. Eu cometeria um erro, na minha perspectiva, muito grosseiro se eu achasse que eu ia fazer um anúncio aqui na minha região e já querer fazer uma venda direta, um agendamento direto. Não. E pode acontecer, e acontece, mas a maior parte dos casos é que primeiro as pessoas vão me conhecer com o anúncio, primeiro ponto. Sim. A gente tenta fazer ela me seguir para acompanhar. E ali, ao passar dos dias, e ao passar, às vezes, até das semanas, ela vai agendar. Então, às vezes, não é imediato. Exato. É um cliente que chegou do anúncio, só que não foi um cliente imediato. E as pessoas têm essa dificuldade porque são imediatistas. Exato. É aquela frase, né? Quem é visto é lembrado. Então, só do fato de você estar aparecendo para as pessoas naquela sua geolocalização, como nós falamos de uma forma mais técnica, as pessoas elas vão lembrar do seu produto, do seu serviço, independente delas terem clicado no botão do WhatsApp, ou delas terem entrado no seu Instagram. Depois elas vão verificar, elas vão lembrar do seu anúncio, elas vão procurar por você e quando elas fizerem essa pesquisa, por elas ter visto um anúncio, elas precisam achar alguma coisa. Precisa achar você, né? Exato. E agora eu vou pegar você um pouquinho desprevenido. Vamos lá. Benefícios de uma empresa que está começando já a iniciar sabendo e fazendo marketing. Os benefícios de uma pessoa que está começando, que ela está dando os primeiros passos. A primeira Fui coisa... demitida e eu comecei a prestar serviço essa semana. Ok. A primeira coisa é os benefícios, né? Os benefícios. Ok. A primeira coisa é que ela vai mostrar um profissionalismo. Se as pessoas elas acharem ali as redes dela e estiver bem estruturada, ela tiver um Google Meu Negócio bem estruturado, o principal benefício é ela vir que aquele prestador de serviço, que aquela pessoa, ela é uma pessoa profissional. Isso aconteceu com um cliente nosso, não sei se você lembra, de piscinas, que era uma marca que surgiu do nada. Sim, lembro. Ninguém conhecia, ninguém sabia nada. Só que essa marca contratou a gente de início. Então a presença digital dessa marca foi muito forte. Exato. Ao ponto dos concorrentes acharem que era um grande investidor. E a gente sabia que era uma pessoa que estava começando, só que ela deu prioridade para presença online. Exato. Porque seria mais barato do que fazer uma construção física mirabolante, com uma fachada enorme, com um monte de coisa. Ela deu essa prioridade. E os concorrentes já estavam achando que era um grande investidor, e não era. Então, se os concorrentes acharam isso, imagina os clientes. Imagina os clientes. Porque pensa, é uma marca nova. Quem vai confiar em uma marca nova? Mas é muito mais fácil confiar quando essa marca tem coerência. Então, ela tem uma rede social bem estruturada, um site, um WhatsApp Business bem estruturado, um atendente que foi treinado para saber como lidar com aquele cliente que está chegando. Então, ela tem coerência. A pessoa ela não fica com medo, assim, como se fosse uma marca... Exato. Do nada colocou um logo lá que ela fez no Canva, colocou o nome, 2 fotos, 3 fotos, começou a tentar vender. Exatamente. Essa confiança, é verdade. E um outro ponto, fora o profissionalismo, ela conseguir alcançar os primeiros clientes dela. Porque digamos que é uma pessoa que nem você falou, do nicho de piscina, um piscineiro. Só do fato dele ter um Instagram, dele mostrando os vídeos das piscinas que ele está limpando, ele ter um Google Meu Negócio estruturado, com os serviços bonitinhos de tudo que ele presta, a localização onde ele presta aquele serviço, quando a pessoa ela pesquisar, ela tem a tendência de olhar mais do que um perfil de negócio. Então, quando ela bater o olho naquele perfil, ela vai ver aquele perfil bem estruturado, um perfil bem legal. E outra coisa que as pessoas elas não sabem, que elas acham que elas precisam entender muito de marketing. Não. Mas a gente sabe que a maioria das empresas não faz o básico. Não. E eu tô falando de empresas que recebem bem, comparado com pessoas que estão iniciando. Então, essa pessoa ela não precisa saber, não precisa ser expert de marketing, ela precisa só ser melhor que o concorrente, o que não é difícil. Que não é difícil. Porque, por exemplo, uma pessoa, deixa eu pegar aqui alguma marca. Pensa uma marca grande, que eu não vou lembrar agora, qualquer segmento, uma marca grande. McDonald's. Primeiro que vem na minha mente.
Se eu abrir uma hamburgueria, eu tenho que entender que eu não estou concorrendo com o Mac. Exato. Eu estou concorrendo com outras hamburguerias da minha cidade. E até Então, eu só preciso ser melhor que essas hamburguerias. Eu não preciso ter o profissionalismo da equipe de marketing do McDonald's. E outro ponto também é que, na grande maioria das vezes, quando você abre uma lanchonete, ali uma hamburgueria, a maioria hoje é uma hamburgueria artesanal. Então, o segmento, até a gente está na nossa cabeça pensando que a gente vai disputar com o Mac, mas o segmento é completamente diferente. Exato. É hambúrguer artesanal, o peso do hambúrguer é diferente, os ingredientes eles são diferentes, então não faz Não nem tem sentido a gente tentar concorrer com o McDonald's. Mas as pessoas acham que estão Não. concorrendo e não é assim que funciona. Esse é o principal ponto que a falta de marketing ela causa, porque ela nem sabe qual que é o público dela, nem sabe qual que é o segmento dela, onde ela se encaixa ali dentro daquela localização, dentro das redes sociais, como que ela vai se comunicar com esses clientes. Se a pessoa ela entender sobre comunicação, ela vai perceber como que funciona a maioria dos comércios. Então, todo mundo já entrou num shopping onde passou por uma loja que tem uma fachada que expulsa a maioria das pessoas. Sim. É aquela fachada que você olha e só de olhar já deve ter tirado R$500 do seu bolso, só de olhar. E é uma empresa que, em toda a construção dessa empresa, ela teve uma comunicação com o público-alvo. Então, ela manda embora pessoas que não têm poder aquisitivo ou não têm interesse no produto dela, e ela atrai quem realmente pode pagar e gosta, e está disposto a pagar. Porque tem isso também. Tem gente que tem o dinheiro, mas não está disposto a pagar por aquilo. Exato. Mas sempre vai ter alguém disposto a pagar pelo seu produto ou seu serviço. Sempre tem um público. Você só precisa saber se comunicar para atrair esse público. Exato. E mandar embora o público errado. Agora uma pergunta. Nesse treinamento do Faça Você Mesmo, o que a pessoa ela vai aprender? O que ela não vai... brincadeira. Ela vai aprender tudo o que ela precisa agora para ela começar a gerir o marketing da própria empresa dela, como eu falei antes. Então, como eu disse, não é um treinamento profissionalizante e foi pensado em empreendedores. Então, ele é um conteúdo que não é curtíssimo, mas a gente tirou o máximo de excessos que a gente pôde. Então, ninguém gosta de assistir aquela aula ou aquele tutorial onde a pessoa fica enrolando muito para começar a falar. Gente, aquilo é um saco, ninguém aguenta aquilo. Exato. E a gente respeita o nosso público-alvo, que a gente sabe que é um público que está às vezes corrido, nem ele tem está trabalhando. Então, assim, o que ele vai aprender? Primeiro, entender o que é marketing e traçar uma estratégia individual para ele. Então, às vezes, não faz sentido para ele estar em um lugar e para outras pessoas faz sentido para ele estar. Exato. Ele vai entender a traçar realmente um público-alvo, a se comunicar com esse público-alvo, a se posicionar no digital a fim de falar com o público-alvo dele, vender mais através do orgânico, vender mais através do tráfego pago, se possível. Então, às vezes a pessoa vai comprar esse treinamento e ela não tem dinheiro para pagar anúncio. Não estou falando nem de gestor, estou falando de anúncio. Tudo bem, só com as estratégias gratuitas, então sem ter que pagar uma plataforma, ela vai conseguir aumentar o faturamento a fim de conseguir investir esse dinheiro em tráfego e a fim de fazer cada vez mais esse dinheiro aumentar e conseguir delegar. Porque a intenção é ela delegar. Exato. Um empreendedor, para crescer, ele precisa delegar. Ele precisa sair do operacional e ir para a parte de gestão. Né? Exatamente. Tanto para ele ter mais flexibilidade, liberdade, tanto geográfica quanto econômica, e tanto para a empresa crescer. Então, um empreendedor que, por exemplo, ele não está pensando só nele mesmo, no próprio bolso. Ele não quer dinheiro só para ele mesmo. Ele quer o suficiente para ter uma vida confortável e quer abençoar outras pessoas com emprego, enfim. Ele precisa de marketing. Exato. Porque senão ele não vai conseguir escalar a fim de conseguir honrar o funcionário dele. Ele não vai. Não vai. E uma das coisas que essas pessoas elas precisam entender é que na hora que elas forem contratar uma agência de marketing, que seja um profissional, né? Uma equipe interna, esses profissionais eles são caros. São. E eles são, os bons, eles são muito desejados, eles são muito procurados dentro da internet. Então, se ele não souber valorizar tanto de uma forma humana, né, aquele profissional e de uma forma monetária, ele vai perder aquele profissional e ele vai ficar tendo essa rotatividade de funcionário. Sim, tem muita empresa que tá cansada de contratar. Olha, se vira aqui para mim.
Uma pessoa que falou que já teve 5 agências, eu não vou ser assistente. Não. Porque se você já passou por 5 agências e todas elas, e a gente entende que a agência, tem muita agência que realmente ela só quer extrair o dinheiro, mas se você passou por 5 agências, às vezes o problema é você. Às vezes o problema está dentro de você. Então a pessoa ela vai entender também o que ela precisa fazer. Porque, por exemplo, o gestor de tráfego. Às vezes ela acha que o gestor de tráfego ele vai aumentar as vendas. Você vê que o nível de consciência da pessoa está tão distante que ela não consegue nem perceber isso. Teve uma pessoa conhecida que queria que eu prestasse serviço de gestão de tráfego para ela e queria me pagar por comissão. Mas eu falei, poxa, eu não sou vendedora. Imagine se você está levando um tráfego qualificado para essa pessoa. E o vendedor dela, você fala assim, boa tarde, tudo bem? Qual é o tamanho? Quais são as cores disponíveis? Boa tarde. Eu já vi isso acontecer. Boa tarde. Então, voltando, que eu acho que eu não pude concluir, também no treinamento Faça Você Mesmo, a pessoa ela vai entender estratégias de marketing, não apenas de divulgação. Então, como ela vende mais um produto, como ela vende mais um serviço, como ela vende mais caro, como ela aumenta o tempo útil de vida do cliente dela, que é quanto tempo o cliente fica ali gastando com ela. Então, ela vai aprender muitíssimas coisas e um bônus que eu não vou falar, não. Eu também não vou falar, isso daí vai ficar só quando ela entrar dentro do treinamento. E que nem você falou, um ponto importante que a gente não havia falado, é referente a esse tempo de casa que o cliente ele fica. Tempo de casa. Quando a gente adquire aquele cliente, quanto tempo ele permanece conosco. E só do fato da pessoa ela saber calcular isso, ela vai saber quanto que ela vai conseguir pagar para adquirir aquele cliente. E vira uma bola de neve das boas, porque você tinha falado de indicação, e a gente é a favor de indicação quando ele é um bom. Com certeza. Então imagina, por exemplo, deixa eu pensar, eu tenho uma loja de roupas masculina, e aí um cliente me encontra através da internet. Sim. E às vezes esse cliente vai comprar de mim por anos. Só que a gente não pensa na bola de neve que a gente não consegue traçar através dos dados, que é o quê? Esse cliente, então, ele tem um ciclo de amigos que às vezes tem um estilo parecido com o dele. Sim. Aí ele indica. Sim. Essa pessoa vira cliente. Aí essa pessoa vai ficar sendo cliente por não sabemos quanto tempo. Só que essa pessoa também tem um outro ciclo de amigos. E essa pessoa indica. Então, aí que a gente gosta da indicação. E vai virando uma bola de neve que ao longo dos anos você vai ter uma cartela de clientes muito bem estabelecida. Você vai conseguir ter mais valor pelo seu produto, vai conseguir selecionar ali melhor seus clientes. Então, vira uma bola de neve das boas. Só que a indicação ela não vai ser o meio principal de aquisição de cliente. Ele vai, que nem você falou, ele vai ser um bônus. Um bônus. Um bônus. Então, a principal captação de cliente, o principal meio de aquisição de cliente dessa pessoa, dessa empresa, vai ser o marketing daquela empresa. Vai ser tudo, né? As redes sociais, a gestão de tráfego, o site dela, o Google Meu Negócio. Então, estratégias silenciosas de marketing. Então, por exemplo, uma ótima estratégia é a gente motivar as pessoas a postarem o produto que ela comprou da gente. E isso é marketing. Sim. Então, muitos se engana a pessoa que compra aquele iPhone, percebe aquela embalagem toda pensada, com lacre, tem o plástico e tudo mais. Gente, aquilo ali é para a pessoa gravar e postar. Ela foi feito para aquilo. Foi feito para a pessoa fazer como que fala? Aquele recebidos, um inbox do iPhone quando ela recebe? Exato. Então, assim, tudo isso é estratégia de marketing. Claro, como eu falei, não dá para ensinar tudo isso e a pessoa vai se aprofundando ao longo do tempo e para ela conseguir ter o resultado. Porque se a gente for falar aqui do que é marketing, eu teria que falar o que não é para ficar mais fácil, para otimizar. Primeira coisa que você já tinha falado, não é um Reels que viraliza. Não, ela pode dar sorte. Também. Exato. Se ela tiver a sorte de um Reels dela viralizar e as redes dela estiver bem estruturada, tem gente que ficou rica assim. Tem gente que fica rica assim. Aí a pessoa acha que é porque um Reels que viralizou. Não, gente, é todo um trabalho que ela fez anos até aquele ponto acontecer. Porque se um Reels viraliza com a pessoa que não tem estrutura nenhuma, ela só vai ser um pobre bem conhecido. Sim. Só isso. Então, para essas pessoas elas aprenderem realmente tudo isso de uma forma bem explicada, organizada, seguindo um processo, um passo a passo, um protocolo. A gente não precisa falar, eles já entenderam. Já entenderam, né? Então faça você mesmo.